Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais uma vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar falando sobre Shumatsu no Valkyrie. Vamos então para a conclusão do sexto round do Ragnarok, Buda versus Zero Fuku, que na verdade se torna uma outra luta de Buda versus Rajun. Mas se você ficou curioso para saber sobre tudo isso e muito mais, eu espero então que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente voltamos ali para a arena, vendo de que diante de toda aquela porradaria que começa a correr solta entre Zero Fuku e Buda, o Zero Fuku então encontra ali a felicidade que ele tanto queria. A própria Brunhilde vê de que aquela era a forma original do Zero Fuku. Quando o próprio Zero Fuku percebe de que todas aquelas dores que ele sentia simplesmente sumindo, vendo de que ele mesmo nem consegue acreditar de que está feliz. Diante dessa visão de que teoricamente a humanidade iria ganhar mais um round, e aí empatando de 3-3 graças ao Buda, nós temos uma pequena reviravolta. Os chifres que estavam ali na cabeça do Zero Fuku, que haviam ali saído depois de ele ter caído no chão, misteriosamente se fincam na cabeça dele, começam a fazer uma verdadeira lobotomia nele. Eles crescem cada vez mais e mais e depois entram dentro da boca do Deus, numa cena completamente perturbadora, e apenas não para por isso. A gente vê de que ele não querendo ali continuar, ele não quer fazer mal a ninguém, mas tendo seu corpo completamente controlado por sei lá quem, nós ainda não sabemos. O Zero Fuku acaba abrindo a sua boca e de lá de dentro saem dois misteriosos dragões, que começam então a rodopiar no ar e se formar numa gigantesca massa que funde-se então ao corpo do Zero Fuku e torna-se um casulo. Diante daquela situação, a razão do Buda saltara para trás naquele instante, como se por reflexo ele visse de que alguma coisa ruim estava vindo. Na verdade, não era por isso. Aquela espécie de casulo que havia se formado ao redor do Zero Fuku acaba sendo completamente destruído diante da uma outra existência que surge. E o motivo pelo o Buda ter recuado era pelo simples fato de que ele não conseguia prever nada. Nós mudamos rapidamente de cenário quando vamos então para uma espécie de laboratório na qual somos apresentados a mais um dos deuses, um deus que por sinal irá lutar pelo lado dos deuses, que é Beelzebub. Ele, vendo quão intrigante acabou sendo o aparecimento dessa nova criatura, ele percebe que na combinação da luz branca e da sombra negra, os chifres do submundo devem despertar e a escuridão eterna nascer. E é assim que o Lorde Demônio do sexto céu, Radium, surge. E ele é quem irá agora lutar contra o Buda. A Brunhilde, que não faz a menor ideia do que está acontecendo, deixa agora ainda mais desesperada por ela não saber de nada. E diante de toda essa situação, o Buda ao menos quer saber aonde que o Zero foi parar. E o Radium simplesmente responde de que ele se foi. Nem mesmo ele sabe o que quer nessas circunstâncias. Seu surgimento inesperado não era algo que nem mesmo o próprio Radium esperava que fosse acontecer. Entretanto, o que ele acha que quer é tentar usar os seus poderes de agora. E até mesmo os próprios deuses estão em certo desespero, não sabendo o que é aquela coisa. Só que existe alguém que sabe muito bem o que diabos é o Radium. A gente indo basicamente para a área do panteão grego, onde estão ali Zeus, Ares e Hermes completamente sem saber a situação, vem ali a chegada de um outro deus que sabe de que aquilo não é deus algum. Aquele mesmo deus simplesmente pede para que o Ares automaticamente saia do seu trono, e ele então senta-se, e nós descobrimos de que ele é apenas
Hades. O Hades que basicamente vem até ali depois de ter visto a morte do seu irmão. O Poseidon morreu lá atrás na luta contra o Sasaki. O próprio Zeus, já um tanto quanto pistola, parte pra cima dele dizendo que não falamos mais sobre isso por aqui. Só que no fim das contas ele também permanece bastante curioso para saber como que o Hades sabe que o Radium não é nem Deus. Ele mesmo percebe que o seu irmão mais novo não mudou nada, mas ele então, já mudando de postura, começa a explicar toda a situação. Aquele dali, um Radium que agora está diante do Buda, na verdade um berserker lendário, que é falado sobre ele no Helheim desde os tempos antigos. E a gente tem uma pequena explicação que entre todas as mitologias é um tema comum, um mundo em 3 camadas. Um mundo onde os deuses e as almas dos mortos existem, o Valhalla, ou o céu. Um mundo onde humanos e animais vivem, Midgard, ou a Terra. E o terceiro, a mais profunda camada, que seria conhecido como o inferno ou o mundo demoníaco. E é basicamente o Helheim. É basicamente então o mundo de onde surgiu toda esta lenda do Radium. O próprio Hades, como sendo atualmente o governante do Helheim, percebe de que nunca havia visto essa criatura antes. Ele já ouviu várias lendas, mas nunca esperava que de fato fosse algo real. O que leva ele então até se questionar como um deus miserável se tornaria o lendário Radium. E é isso que ele basicamente vem para saber. Nós voltamos então para a arena com o Radium esticando ali o seu braço, e dele ele simplesmente cria uma lâmina e vai ali acabar com tudo isso de uma vez por todas em um único instante. Ele basicamente parte na direção do Buda, que transforma ali o seu cajado numa espada e consegue tentar bloquear o golpe do Radium, mas é completamente pressionado diante do Deus, do demônio, na verdade. Então a gente basicamente começa uma trocação insana de golpes de espada entre o Radium e o Buda, quando até aí agora tentando ficar um pouco mais calmo por conta do Buda ainda conseguir com as suas 8 consciências ver alguns ataques à frente do tempo, mas é algo de que a própria Brunhilde não sabe se realmente o Buda está conseguindo ver o que o Radium irá fazer alguns segundos à frente. E até ali ela começa a explicar de que o Buda talvez não perceba qualquer pingo de luz do Radium. É uma verdadeira escuridão. E diante disso a gente começa a ter uma pequena explicação da Brunhilde sobre as 8 consciências do Buda serem capazes de detectar flutuações da alma. Seja lá quando uma pessoa decidir um curso de uma ação, a alma ou a vontade dela se move antes mesmo do seu corpo. E por ver esse brilho de vontade, por ver os movimentos da luz de cada criatura, o Buda ele sabe o que acontecerá a seguir. Em outras palavras, diante ali do Radium, sem um mísero brilho, a alma do Radium se manifesta completamente indetectável ao Buda. A gente vê de que a luta continua cada vez mais e mais intensa, quando o Buda consegue bloquear um golpe do Radium e se empurra um pouco para trás, acertando um chute na boca do estômago do seu oponente, mas é completamente inútil. E diante dessas circunstâncias, fundindo ali a sua espada ainda mais ao seu braço, o Radium simplesmente cria uma gigantesca broca demoníaca perfuradora de céus e avança com tudo na direção do Buda. O Buda que automaticamente transforma o seu cajado dos 6 reinos no seu escudo para destruir as 7 desgraças. E então inicia-se um clash insano entre os golpes de ambos. Só que no fim das contas nós vemos de que o golpe do Radium é extremamente efetivo diante do Buda. O Buda acaba tendo ali um dos seus olhos, o olho esquerdo, completamente ferido diante
diante do Rajun, que simplesmente zomba da cara do Deus. A gente então volta mais uma vez vendo onde está o Beelzebub, explicando de que simplesmente aconteceu. Quando ele estava procurando ali alguma coisa ao redor do Helheim, ele simplesmente viu aquilo que estava bem na sua frente. E ele só queria ver que tipo de flores deveriam crescer em tal solo belo. E ele vê de que qualquer coisa estaria bem para ele, independentemente do resultado. E assim acabou nascendo o Rajun de uma das formas mais estranhas possíveis, mas no fim das contas ele vem para dar uma boa ajuda para os deuses, complicando muito ali a situação do Buda. O Buda conseguiu bloquear em partes o golpe do Rajun, levando apenas um dano um tanto quanto sério no seu olho, só que ainda assim o Rajun não vai parar. Ele mesmo percebe de que o Buda conseguiu desviar do golpe no último momento, mas isso não significa que o Deus ganhou. Ele começa ali a atacar a uma velocidade incessante diante do Buda, quando Loki percebe de que o olho do Deus já não tem mais jeito. Agora ele tem várias aberturas no seu lado esquerdo. O próprio Buda tenta então compensar um pouco dessas fraquezas, mas diante da retribuição divina do Rajun se torna completamente inútil. O Buda começa a ter vários cortes ao redor do seu corpo, enquanto ele ainda assim continua tentando se esforçar cada vez mais, mudando ali a sua posição para cobrir o seu novo ponto cego diante ali de um Rajun que continua mandando várias retribuições divinas diante do Buda. A gente vê de que ele então começa a ficar cada vez mais e mais forte, desgastando então o Buda cada vez mais e mais. Quando a gente até mesmo vê de que o Hades sabe de que a força dele é da magnitude de que muitos deuses não conseguiriam nem se manter perto. Mas de qualquer maneira ele é um monstro de fato real que destruiu metade do Helheim há tempos atrás. E no fim das contas, depois de um dia, estranhamente, depois de toda essa destruição insana pelo Helheim, o Rajun simplesmente desapareceu. E no fim das contas ele nunca mais acabou ressurgindo. O Hades até achava de que era apenas puro conto de fadas de muito antes dele começar a governar o Helheim. Mas então a lenda do Rajun é de fato certa. O próprio Hades começa a perceber como que o Rajun voltou à vida, tendo apenas uma única explicação. Alguém conseguiu um pouco de detrito do solo que foi deixado pelo Rajun e assim cultivou através de algum método desconhecido, formando algo como sementes. E então ele tomou essas sementes do Rajun e simplesmente implantou-as no Zero Fuku. A gente basicamente vê de que o Beelzebub é um verdadeiro cientista maluco que por trás de tudo isso acabou então tornando o Zero Fuku no Rajun. E sem sombra de dúvidas os próprios deuses já sabem de que é ele, o próprio Beelzebub, quem fez tudo isso, vem dali de que então é isso que ocorre quando o solo é propício. Então a gente volta para a luta vendo o Rajun pressionando cada vez mais e mais o Buda, que como única escolha acaba tendo que recuar, mas diante dessa defensiva ele acaba tendo uma pequena parte do seu pé perfurada, vendo então o Rajun de que ele não tem salvação alguma. Ele mesmo percebe de que ele não tem mais escolha, a única coisa que ele deveria fazer é render-se e encerrar ali a sua vida, encarando a retribuição divina do Rajun. O próprio Buda se questionando então se o Zero Fuku ainda está aí dentro, quando o próprio Rajun deixa bem claro de que para ele, na visão dele, rindo de uma forma extremamente vilanesca, o Zero Fuku não passava de um verdadeiro mané. Ele mesmo fala de que o consumiu há muito tempo e pede para que o Buda em choque não se preocupe por ele ter sido uma refeição esplêndida para ele. E ele até mesmo confessa ter sido um tratamento requintado para um deus lixo mais baixo do que a sujeira como o Zero Fuku. E no fim das contas ele mesmo fala de que o Zero chorou ali lágrimas de completo desespero. Só que o Buda, diante dessa situação, fica
extremamente pistola, pedindo para que o Radium cale a sua boca. E ele mesmo percebe de que ele não passa de nada mais, nada menos do que carne morta. E as transformações do cajado dos 6 reinos do Buda mudam então de acordo com as emoções dele, como nós já havíamos visto. E é por isso que ele então liberta o seu 5º reino, o reino preto. Porém, a emoção que se passava na mente do Buda naquele momento era uma que ele pensava há muito tempo ter rejeitado. E é nada mais, nada menos do que o veneno do puro ódio. O Buda basicamente ativa ali o cajado dos 6 reinos de uma forma que nem mesmo ele tinha visto, chamado de Salakayas, a foice do Deus selvagem. O Buda cria uma foice gigantesca, na ponta tendo uma cabeça de uma espécie de leão, de onde sai a lâmina dessa foice, e ele avança em altíssima velocidade contra o Radium, usando o ciclo de karma destrutivo Samsara. Só que ainda assim é completamente inútil diante do Radium, que bloqueia o seu golpe e ainda manda ali o Buda para trás. O Buda até tenta acertar um outro golpe no Radium, mas ele tranquilamente se esquiva do golpe. Só que ele ainda assim não desistiu e de novo ele continua atacando. Da sua arma basicamente surge uma espécie de raio mágico que o impulsiona na direção do Radium, usando agora o ciclo de karma destrutivo Samsara eterno. Só que diante de tudo isso vemos de que o golpe do Buda é completamente inútil. O Radium de mãos nuas para o golpe do Deus e ainda por cima perfura o seu peito como se não fosse nada. E diante dessa situação, tanto humanos quanto deuses não sabiam como reagir. E o próprio Buda vê que não vai desistir, ainda não. E ele mesmo deixa bem claro de que se os deuses não vão salvá-los, então ele irá salvar a humanidade. E se qualquer Deus que ficar no seu caminho, ele o matará. Diante dessa situação, o Buda então começa a tentar ficar cada vez mais e mais forte, percebendo então o Radium de que mesmo depois de ser perfurado na barriga, o Buda ainda segue segurando a sua foice. Ele mesmo querendo saber de onde vem tal energia para ele ainda continuar estando de pé. Quando o próprio Buda se questiona se o Radium estaria com medo dele, e o Radium até se questionando sobre ele temê-lo. Ele então acha de que o Buda está se achando completamente o maioral, sendo que agora que o Radium encontrou o solo perfeito, ele é um ser supremo. E ele mesmo pistolaça pelo fato do Buda achar que ele é fraco. E o Buda deixa bem claro de que sim, ele é muito fraco, até mesmo mais fraco que o Zerofuku. O Radium então furioso avança na direção do Buda para então tentar atacá-lo e continuar ali com toda essa luta cada vez mais e mais insana, quando o Buda vai tendo cada vez mais e mais dificuldade. Só que no fim das contas o próprio Hades, quando todo mundo achando de que o Buda iria perder, ele sabe muito bem de que no fim das contas o Buda ainda não desistiu. O que incomodaria ele é perder ali para um cara tão tolo no fim das contas como o Radium. E é por isso que ele mesmo olha ali nos olhos do Buda e vê de que ele ainda não desistiu. E eles mesmos percebem de que talvez os olhos do Buda estão de olho realmente em um contra-ataque único com o seu movimento Samsara. E diante dessa situação, o próprio Radium se questionando como que o Buda ainda segue de pé, sendo que ele é um ser supremo, não consegue lidar contra um mero Deus. E ele então, com raiva pura, pega o seu braço e simplesmente o arranca. Então, inesperadamente, tornando uma arma para lutar contra o Buda. O braço arrancado dele se torna então uma espada na qual ele parte em velocidade absurda, indo desferir um poderosíssimo corte contra um Deus. Só que diante dessas circunstâncias vemos de que a
lâmina da foice do Buda é completamente destruída. Só que ele ainda assim não havia desistido. Ele então muda ali para o seu cajado dos 6 reinos quando Radium, com a sua retribuição divina, parte na direção dele. E simplesmente quando o Buda tenta defender, acaba tendo seu cajado dos 6 reinos completamente destruído pelo Radium. O Buda, que depois de ter então o seu cajado dos 6 reinos completamente destruído, acaba sendo então mandado em cheio para o chão, quando ele então sente algo um tanto quanto estranho. Ele sente ali vindo da sua mão a sensação de que o Zero Fulcro de alguma forma estivesse então ao seu lado. E ele mesmo então se recusando a perder, até começa a rir, mesmo jogado no chão e mesmo estando completamente ferrado no fim das contas. O próprio Radium vê o quão patético seria o Buda e realmente ali se questionando se ele pirou completamente em frente à morte. Mas no fim das contas o próprio Buda vendo ali consigo mesmo de que ele sabia. Ele sabia no fim das contas de que o necessário então para confrontar a sua fraqueza seria revidar contra a sua inexperiência e então tentar superá-la. E basicamente ali ele então pegando então em suas mãos basicamente o que restou do cutelo da miséria do Zero Fulcro, ele vê de que tudo isso leva então à sua puberdade. E isso daí vai fazer com que ele então siga ainda mais forte. E diante de toda esta situação nós vemos de que aqui e agora o Buda e o Zero Fulcro irão lutar juntos, utilizando então seus destinos entrelaçados. O Buda simplesmente cria a sua arma divina, o Lotus Volux. Os destinos entrelaçados, que por sinal foi ali o que o próprio Buda já deixou bem claro, que acabou de alguma forma originando o Volux no qual a Brunhilde ensinou ali as Valquírias. E até aí a própria Gore, extremamente surpresa por conta do cutelo da miséria do Zero Fulcro estar se transformando de novo. Só que a própria Brunhilde saca de que aquele não é mais o cutelo da miséria. Em vez de ser miséria, ela agora, a arma está absorvendo a compaixão do Buda. E através dos destinos entrelaçados, uma nova arma divina está nascendo. A arma divina suprema de que apenas ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Buda, aquele que alcançou o Nirvana, pode criar. A espada do grande Nirvana Zero. Diante então desta situação, nós vemos de que na espada carregam ali a alma do Zero Fulcro de todos os 7 deuses japoneses da sorte. E ele mesmo então já percebe ali de que o Radium ficou então com certo medo e olhando diretamente para o demônio, tanto quanto surpreso, ele simplesmente manda retribuição divina. Enquanto isso, a humanidade extremamente enlouquecida, torcendo ali sem parar para que o Buda vá com tudo. E no fim das contas até mesmo Jataka, que havia falecido, vê então com seus próprios olhos o Buda, enquanto todos gritavam as suas forças torcendo pela vitória do Buda, os seus gritos e torcidas carregando com eles as esperanças de toda a humanidade, se unindo como se um rio que possui diversos afluentes abraçassem o Buda. Então, diante dessa situação, o próprio Radium ali tentando entender como o Buda não está com medo, como ele não implora pela sua vida e como ele continua de pé. Ele ainda mesmo percebe de que mesmo ele tendo levado uma surra, ele ainda permanece em pé lutando e lutando. O próprio Buda, quando já fica cara a cara com ele, se questiona o que é que está havendo com o Radium, quando eles começam até a entrar em um clash, quando o próprio Radium iria partir mais uma vez
com seu ataque da chama da glória, a sua retribuição divina na direção do Buda. Só que o Buda consegue, mesmo que com um pouco de sufoco, bloquear o golpe, mas acaba levando alguns pequenos cortes pelo seu corpo. Só que o Buda ainda assim consegue refletir um outro golpe na direção do Ryu, acertando em cheio. Só que no fim das contas ainda não é o suficiente para acabar com a luta. Então até mesmo olhando ali a luta, o Ares percebe como sendo ali o Buda como um homem impenetrável, mas ainda assim parece que o Buda já está chegando no seu limite. Eles mesmos duvidam de que hajam forças restando para que o Buda aguentasse mais um ataque do Ryu. Só que diante de toda essa tolice, tanto de Hermes quanto de Ares, o Hades percebe de que no fim das contas o Buda não precisa aguentar. A única coisa que ele precisa fazer é apenas desviar. O Buda ainda tem um dos seus olhos com o qual ele pode usar as suas 8 consciências e tranquilamente ele começa a desviar de vários e vários golpes do Ryu. Uma pequena setinha começa ali a ser mostrada na alma do Ryu e ele vê as pequenas flutuações da alma do seu inimigo e assim consegue tranquilamente desviar de uma maioria dos seus golpes. Agora até ali percebendo o quão estranho acaba sendo, no fim das contas, os golpes do Ryu passando cada vez mais e mais longe do Buda. Só que no fim das contas a Brunhilde, um tanto quanto surpresa, percebe de que o Buda na verdade está começando a enxergar. Aí a 8ª consciência do Buda, que vê o futuro, é capaz de ler os temores da alma. E é por isso que ele não conseguia enxergar o futuro do Ryu, cuja alma estava completamente obscurecida por um completo véu de trevas. Entretanto, agora que a gente tem a alma dele estando um tanto quanto abalada diante do Buda, que não vai desistir tão facilmente, agora o Ryu não pode mais obscurecer a sua alma por meio daquela escuridão. E é por isso que o próprio Buda, desviando ali de um dos golpes do Ryu, percebe de que sim, o Ryu está tremendo de medo. E ele mesmo vendo-se como ser maior e mais supremo de todos no mundo inteiro. Alguém ali como o Buda diante do Ryu, não poderia existir o mesmo mundo do que ele. E ele então, enfurecido, avança na direção do Buda e simplesmente dá-lhe uma espadada insana na direção do Deus, quando nós achávamos de que de alguma forma ele seria então partido ao meio e acabaria o 6º round com a vitória do Ryu. Nós somos basicamente enganados. De alguma forma, usando as suas 8 consciências, o Buda consegue desviar no golpe do Ryu nas últimas. E nas palavras do sábio elevado, inabalável como um leão aos sons, desprotegido como um vento em uma rede, imaculada como uma lótus na água, com um chifre de um rinoceronte, caminhe sozinho. Porém, no fim das contas, você deve encontrar um companheiro em cuja alma você pode descansar a sua. E em seguida, através de todas as formas de adversidade, transbordando de alegria, você caminhará com ele. Resumindo, isso daí seria uma das várias e várias citações do Buda, que então, usando a sua espada da grande Nirvana Zero, vem então ao lado do Zero Foco, questionando se ele consegue ver isso. Esse é o caminho de ambos, e juntos eles simplesmente vêm ali com um gigantesco golpe contra o Ryu. A lâmina do despertar do olho celestial, Mahaparinirvana. E com esse golpe nós simplesmente vemos de que o Ryu é completamente cortado ao meio, como se fosse só um pedaço de manteiga diante do Buda, que sai de fato vitorioso desta luta. A humanidade entra completamente em alegria, gritando o nome do Buda em desespero total. Só que ainda assim, mesmo que tendo seu dorso arrancado,
o Hajun de alguma forma ainda não havia desistido. Só que mesmo tentando atacar o Buda, acaba sendo completamente inútil por conta dele desviar do seu golpe. E no fim das contas, o Lorde Demônio do Sexto Céu, Hajun, havia sido completamente derrotado. E em meio a isso, o Zerofuku e os 7 deuses da sorte japoneses, como um todo, são uma única existência, podem enfim descansar. O Buda até vê de que o quão legal isso acabou sendo e até fala de que irá ver o Zerofuku depois. Mas nós, no fim das contas, temos para a alegria da humanidade, como vencedora da 6ª rodada do Ragnarok, Buda. E basicamente agora nós empatamos a situação novamente de 3 pontos para a humanidade contra 3 pontos para os deuses. Só que a próxima rodada que será ainda mais e mais decisiva para todo o destino da humanidade. Só que isso é apenas, infelizmente, assunto para o próximo vídeo do canal de Shumatsu no Valkyrie, mas eu também, infelizmente, já vou me despedindo de vocês. Só que antes de realmente terminar o vídeo, peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações. Espero imensamente que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!